Oi, gente. Hoje é o dia das boas notícias. Gustavo Petro foi eleito o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. E nesse vídeo eu vou focar em coisa que nem todo mundo provavelmente vai focar, que são as propostas dele e da vice dele, a Marquez, que por sinal eu vou comentar um pouquinho sobre ela também. São propostas de esquerda excelentes. Foram compiladas as principais aqui na CNN Brasil e eu vou trazer essas propostas e tecer comentários. Mas antes de fazer isso, que é o grosso aqui do nosso vídeo, né? Eu quero trazer alguns outros detalhes, né? A história da Colômbia. Presidente e direita dominaram toda a história da Colômbia. A esquerda não teve vez até agora. Gustavo Petro, ex-guerrilheiro, líder da oposição, economista de esquerda, foi eleito, né? Ele concorreu contra Rodolfo Hernández, um empresário, né? Petro é ex-guerrilheiro do grupo M19 e Francia Marquez será a primeira vice-presidente negra do país. Agora, sobre Marquez, eu quero destacar o seguinte: o mais importante não é que ela é negra, é legal que ela seja negra, a representação é uma coisa legal, mas o principal é que ela é uma advogada ex-trabalhadora doméstica e que vai ocupar a vice-presidência sendo uma pessoa que ganhou o prêmio Goldman por lutar contra garimpo e mineração ilegal na região onde ela morava. Ou seja, ela é uma verdadeira campeã das questões ambientais na Colômbia. E vocês vão ver pelo programa que essa é uma questão que as questões ambientais influenciam boa parte das ideias que formam as principais propostas dessa chapa que agora foi vitoriosa na Colômbia. Uma vitória gigantesca da esquerda, né? E essa vitória já meteu um maior medo no Bolsonaro, né? Ele enviou uma mensagem sobre a vitória dizendo assim, ó: Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Colômbia foi o mais recente. Brasil, na referência ao fato que a esquerda, né, com Lula, tem chance de voltar ao poder no país, né? Ex-guerrilheiro vence a eleição na Colômbia, né? Vamos pegar mais alguns detalhes aqui. A Carta Capital reagiu. Vitória da esquerda na Colômbia coloca pedra no túmulo da caquistocracia. Caquistocracia é o governo dos piores. E sem sombra de dúvidas, o governo Bolsonaro pode ser caracterizado dessa maneira. Lula e dirigentes da esquerda latino-americana saúdam a eleição de Petro na Colômbia. Bolsonaro não se pronunciou por motivos óbvios, né? Deve estar envergonhado vendo que a direita e a extrema-direita está sendo derrotada em todo o mundo, né? E então vamos às 5 principais propostas, é o grosso aqui do nosso vídeo, para a Colômbia, do presidente eleito Gustavo Petro. Ele que é um economista, que eu falei, líder da oposição histórica, né? Primeira coisa, mudança no modelo econômico, promoção da produção agropecuária e reforma agrária. Ele defende uma ampla reforma agrária, né? Para atacar a desigualdade de posse e uso da terra, garantindo o direito à terra a famílias rurais, ampliar a produção familiar. Isso ter impactos e tende a ter impactos em redução do preço dos alimentos, além de ampliar a produção familiar local, né? Ele também tem insistido que não vai expropriar as terras, mas democratizar. Essa é uma boa estratégia, tanto do ponto de vista da linguagem, falar em democratizar está muito mais correto e é estrategicamente melhor para ele trabalhar com essa... Não, e não é só uma diferença de palavras, é uma diferença de prática, porque democratizar significa que o Estado vai comprar terras improdutivas, vai entrar no jogo da questão da terra para democratizar o acesso à terra. Fundamental isso, né? O programa também propõe renegociação dos acordos de livre comércio. Para quem não sabe, os acordos de livre comércio aprovados nos últimos, 30 anos, eles são acordos que favoreceram imensamente as grandes corporações empresariais, as grandes empresas do mundo, os grandes monopólios. E foram acordos empurrados por essas grandes empresas. O que ele está dizendo aqui, né, o Gustavo Petro e a Marquez, é que eles vão, e o governo deles, vai querer renegociar para beneficiar a população local e não beneficiar essas grandes corporações empresariais. Um compromisso com cuidado do território e matriz energética. Aqui todo um compromisso ecológico. A questão do eixo hídrico, ou seja, a questão da água vai ser muito importante no programa deles. Eles falam
que o recurso deve ser o eixo do ordenamento do território. E a Colômbia tem o segundo lugar no mundo em termos de biodiversidade, né? Eles falam em fazer uma transição energética do petróleo e do carvão para energias renováveis. Música para os meus ouvidos, né? Eles também querem acabar com o extrativismo e afirmam que vão proibir a exploração de jazidas não convencionais. Vão parar os projetos piloto de fracking. Se você não sabe o que é fracking, fracking é fraturamento hidráulico por meio de perfuração para explorar petróleo e gás natural. O fracking é uma estratégia que tem sido muito utilizada nos Estados Unidos e que tem danos ecológicos terríveis. Eles também vão proibir o desenvolvimento de jazidas offshore, não vão conceder novas licenças para exploração de hidrocarbonetos, nem vão permitir mineração em grande escala a céu aberto, ou seja, todas medidas de proteção ambiental fantásticas. E aí a reportagem lembra do prêmio Goldman da Marquês, insinuando, né, fica meio que subentendido, que a influência dela, a presença dela é importante para essas propostas ambientais, assim como a presença do Gustavo Petro é muito importante para as propostas de caráter econômico, né? E de combate à desigualdade. Tem uma série de medidas aqui que eu vou citar, mas uma das coisas que eu queria dizer é que eles propõem promover uma frente americana de combate às mudanças climáticas, que inclui o resgate da selva amazônica. Olha, isso aqui é, de novo, música para os meus ouvidos. E quando eu lembro que nós tivemos um ministro das Relações Exteriores, o Ernesto de Araújo, que dizia que mudança climática era a trama marxista, eu realmente fico revoltado. Mas, felizmente, na Colômbia, temos agora um presidente, um vice-presidente, um governo comprometido com o combate às mudanças climáticas. Olha, isso daqui é excelente. E é por isso que eu estou focando nas propostas. E se você gosta de um foco do canal que analisa propostas e que destaca elas, e que explica por que elas são importantes, eu peço que você compartilhe esse vídeo e ajude o canal a crescer e convoque mais e mais pessoas, amigos e conhecidos a se inscreverem no canal para a gente crescer ainda mais, né? E para a gente lutar juntos por essas propostas, por propostas como essas que estão sendo colocadas pelo Gustavo Petro e pela Marquês, né? Medidas para promover a igualdade das mulheres. Aqui é aumentar para 50% a participação das mulheres em todos os cargos públicos. Incidir, trabalhar com criação de um sistema nacional de cuidado para reconhecer e reduzir a carga de tarefa do cuidado das mulheres. Excelentes iniciativas para o cuidado ser uma atividade recompensada, né? E normalmente são as mulheres que atuam no cuidado, né? Em termos de poder econômico, o programa propõe acesso prioritário ao ensino superior público para as mulheres, ao crédito, distribuição e formalização da terra. E aqui, Petro também propõe que seja garantida, excelente proposta, uma renda mínima básica acima da linha da pobreza, ou seja, uma renda universal de cidadania. Proposta que aqui no Brasil tem sido historicamente muito defendida pelo Eduardo Suplicy, uma proposta que eu defendo, que eu considero estrategicamente fundamental para a humanidade, para libertar a humanidade, para mais pessoas tendo uma renda mínima básica, elas vão ser mais livres para decidir o que é que elas querem estudar, o que é que elas querem trabalhar, o que é que elas querem se qualificar, porque muitas vezes é a carência, é a escassez, é a pobreza que prende as pessoas na falta de liberdade de ação, porque se elas têm tão pouco, se elas passam fome ou necessidade, fica muito difícil elas escolherem se qualificar para buscar uma vida melhor. Mas se elas tiverem uma renda básica garantida, essa escolha, essa liberdade, e no fundo, nossa luta é sim pela liberdade de escolha, igualdade maior de oportunidades e de condições amplia a liberdade dos indivíduos. Isso é fundamental de ser compreendido, né? O pacote de medidas também aponta para o combate à violência, propõe um sistema nacional de alerta precoce para combater feminicídio e pretende cumprir a decisão do Tribunal Constitucional de descriminalizar. Aí eles estão falando de direitos reprodutivos das mulheres, né? Aqui, ó. O programa também propõe políticas específicas para as outras minorias, afrodescendentes, indígenas, negros, raizais, palenqueiros e ciganos. Também tem um capítulo todo dedicado à comunidade LGBTQ+. E nós estamos vendo a importância da parada gay, né?
as reações dos bolsonaristas, e eles colocam um capítulo dedicado a isso. Fantástico, excelente. Mudança nas forças de segurança, desmantelamento do ESMAD, que é uma tropa de choque que atuava contra manifestações, excelente. Fim do serviço militar obrigatório e mais. Aqui tem um monte de mudanças, né? Humanização poder das autoridades civis sobre as autoridades militares, humanização da polícia, nada de desmilitarização da polícia, enfim. Melhorar a formação de todas as forças policiais em direitos humanos, bem como ajustes nos mecanismos de progressão de carreira, no sistema salarial e regime de pensão. Ou seja, e essa coisa de contribuir para os direitos humanos e para o ensino é fundamental. No caso brasileiro, nós temos um agravante que as escolas militares, muitas vezes elas são carentes em conteúdo de direitos humanos, eles fazem revisionismo histórico, ensinando para as pessoas coisas historicamente erradas, eles negam a ditadura militar, negam que foi um golpe civil militar em 1964, ou seja, o Brasil teria muito a aprender com isso, né? Aqui tem um monte de outras mudanças na polícia, para se tornar mais, recuperar o caráter civil da polícia e não um caráter militar. Eles falam dos acordos de paz que foram feitos no passado com as Farc e disse que serão reconhecidos os protocolos do governo do João Manuel, que garantem a paz, e o processo de paz integral com todos os atores da violência. O programa Pacto Histórico propõe a criação de condições para avançar um diálogo de negociação efetiva com a ELN, né, que recolha lições aprendidas do Acordo Final da Paz. Então eles querem pacificar essa situação, que é uma situação muito complexa, não é? E por fim, eles defendem uma ampla reforma tributária, impostos sobre as 4.000 maiores fortunas. Para o Pacto Histórico, o atual sistema tributário tem claro viés a favor dos excessivamente ricos. Lembra algum país? Lembra o Brasil. O Brasil é igualzinho. Tem um sistema tributário muito favorável aos super ricos. Petro propõe uma reforma tributária que, entre outros aspectos, incide sobre dividendos. Olha que maravilha. Será obrigatório declará-los e eles sempre terão que pagar impostos. Em declarações durante a campanha, ele explicou que seria direcionada a maior carga tributária sobre as 4 maiores fortunas da Colômbia, acrescentando que dentro desse conjunto não terão como alvo empresas produtivas, mas ativos improdutivos. Citando dividendos, transferências para o exterior. O Pacto Histórico também propõe que ninguém receba recurso do Estado possa ter contas nos países conhecidos como paraísos fiscais. Ou seja, vão criar um novo projeto de lei para acabar com o desvio de verbas e de dinheiro e de recursos da Colômbia para paraísos fiscais que impedem deles serem taxados, impedem deles servirem para o desenvolvimento do país. Excelente. O objetivo é que o espaço fiscal do país aumente cerca de 5,5 pontos do PIB por ano através do aumento da arrecadação, mas também através do desmantelamento de benefícios fiscais que, segundo Petro, não são justos, e das políticas contra a evasão. Fantástico. No caso brasileiro, eu acrescentaria a essas propostas uma tributação maior sobre lucros de bancos e de instituições financeiras. Essas empresas têm que ser pesadamente taxadas, porque têm lucros exorbitantes. Além disso, grandes corporações empresariais, cuja matriz não é no Brasil, e elas também mandam seus lucros de volta para a matriz em grande quantidade, seus lucros também devem ser taxados. Não na mesma proporção que os ativos improdutivos e que a especulação financeira, mas deve ter uma taxação também, para poder desonerar onde, no caso brasileiro, desonerar o consumo das famílias, desonerar a produção e não desonerar a produção, desonerar especialmente a produção ligada à energia renovável, ligada à agricultura familiar. Toda forma de produção que é reconhecida como importante e positiva deve ser desonerada, né? Deve ser reduzir os impostos sobre essa produção, assim como sobre o consumo, porque isso impacta diretamente no bem-estar das famílias. Bem, excelentes notícias, não só da vitória do Gustavo Petro e da Marquês, mas do excelente programa de governo, né, e as principais propostas que eles têm. É realmente uma vitória histórica e uma vitória que deve estar amedrontando muito o Bolsonaro. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração, gente.